Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Dispensacionalismo e a História da Redenção, da editora Carisma. Então, antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Também, querido, adquire os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está logo abaixo na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você ajudará o canal a se retroalimentar. Você não pagará nada mais por isso, a compra é 100% garantida e ainda assim você vai estar abençoando o canal. Então, compre pelo nosso link e ajude o canal. E dito isso, vamos para o review Dispensacionalismo e a História da Redenção. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o material, o livro Dispensacionalismo, a História da Redenção, de Jeffrey Bingham e Graham Crader, né? São vários autores, eu creio que são os organizadores, que são vários autores, como Darrell Book, Clay Blansing, Eugene Merry, Glenn Crader, Jeffrey Bingham, Matthew Vigil, acho que é isso, Oscar Campos, Nathan Holsten, Stanley Towson e Maurice Pughes. Eu acho que é assim que é a pronúncia do nome deles. Meu português já não é bom, imagina o inglês. Então, editora Carisma, que nós temos a lombada do livro, vocês podem ver, a contracapa, que tem algo escrito aqui, vamos ler aqui, ó, o dispensacionalismo tem sido associado a uma interpretação cuidadosa e confiável das Escrituras. Refletindo esse status, esta obra é mais uma importante defesa de uma tradição teológica já testada pelo tempo, composto por 10 ensaios dos principais estudiosos dispensacionalistas da atualidade. Este livro abrange os principais elementos críticos do dispensacionalismo, desde sua história e influência, sua hermenêutica ao longo do tempo, culminando na comparação e seus contrastes com a teologia da aliança, com colaboradores de escolas de primeira linha como o Dallas Theological Seminary e o Wilton College. O dispensacionalismo, a história da redenção, é um tratamento especializado de uma tradição duradoura, mas em constante desenvolvimento. Então, capa brochura de orelha, são aproximadamente 298 páginas, como vocês podem ver. Aqui na orelha do livro tem a formação de cada um desses colaboradores, tá bom? Virando aqui nós vamos ter a capa muito bonita, bem detalhado, um vermelho, podemos dizer, bem forte, muito bonita a capa. Aqui nós temos um marcador de página, tá bom? Personalizado, que continua aqui também o nome dos autores da escrita. Pra você ter ideia, um dos autores, Eugene Merry, distinto professor médio de estudo do Antigo Testamento, Seminário Teológico de Dallas, BAMA pela Universidade Bob Jones. Então você pode ver que esse Eugene Merry é bem conceituado e ele é o autor desse livro aqui, ó. Deixa eu confirmar aqui. Desse livro aqui, ó. Teologia do Antigo Testamento, pela Shed, visto que é um livraço, tá bom? Muito subestimado, se não me engano, não veio quase ninguém falando, mas uma ótima teologia do Antigo Testamento. Então, vamos começar a analisar o material em si. Passando aqui, nós temos uma folha de proteção aqui, ó, coisa linda, o mesmo desenho daqui, porém preto e branco, muito bonito, né? Aqui nós temos a folha e a ficha catalográfica. A primeira edição é de 2024, é um recém-lançamento na editora Carisma. A obra, acho que foi em 2015 publicada, tá bom?
Então, aqui, ó, volta de novo aquela folha, muito bonito, preto e branco, que nós vamos ter o sumário, prefácio, introdução, capítulo 1. É dividido em capítulos, são 10 capítulos. Capítulo 1, que é o dispensacionalismo, uma proposta, você pode estar pausando aí o vídeo e analisando os subtópicos de cada um, que se eu falar que vai ficar muito grande, então, o que não é o dispensacionalismo, o que é o dispensacionalismo, a conclusão, dispensacionalismo na teologia bíblica, distintivo teológico do dispensacionalismo, tensão não resolvido, e entre outros. Ó, capítulo 2, evangelicalismo, dispensacionalismo e a Bíblia. Ó, o subtópico, capítulo 3, a história do dispensacionalismo em 7 eras. Capítulo 4, a hermenêutica do dispensacionalismo. Capítulo 5, o plano de Deus para a história antes de Cristo. Capítulo 6, o plano de Deus para a história, a primeira vinda de Cristo. Capítulo 7, o plano de Deus para a história da ascensão, a segunda vinda de Cristo. O capítulo 8, o plano de Deus para a história, a consumação. Capítulo 9, o dispensacionalismo e as perspectivas da história da redenção. No capítulo 10, o dispensacionalismo e o seu impacto mundial. Então você pode pausar o sumário e estar dando uma lida no seu subtópico. Passando aqui, ó, entra com essa folha aqui também de rosto, bonito, temos o prefácio. Tá bom? Não li o livro ainda, mas se tratando sobre o estudo de dispensacionalismo, podemos dizer que dispensa comentário, que é a única escola que consegue interpretar a Bíblia de maneira coerente, meu ponto de vista, é o dispensacionalismo. Uma introdução, ó, o dispensacionalismo é uma parte essencial e duradoura do cenário evangélico. Seu compromisso, quinto, com 1. A inspiração e inerrância da Bíblia. 2. A autoridade e relevância da palavra de Deus para a vida cristã. 3. A unidade da história da redenção. 4. O evangelho e a necessidade para a conversão. E 5. Missões mundiais confirmam isso. É uma tradição evangélica a serviço da igreja global. Como todas as tradições duradouras, o dispensacionalismo carrega as cicatrizes de suas batalhas. Teve que se defender de detratores, se recuperar após seus excessos, enfrentar a música de uma história de influências culturais, enfrentar o árduo processo de desenvolvimento consciente e inconsciente, lamentar o falecimento de alguns de seus mais ardorosos defensores, observar o declínio do interesse popular nas principais profecias bíblicas e no que está por vir, e testemunha a oposição a narrativas holísticas, bem como o movimento contínuo de estudos bíblicos em alguns lugares, que tem se distanciado da interpretação canônica e teológica. Então, é uma batalha muito grande a respeito do dispensacionalismo. Capítulo 1, que é o dispensacionalismo, uma proposta, o autor, cada capítulo é um autor diferente, o Glenn Clayder, ó, ele vai trazer um resumo. Ó, quando eu tinha idade suficiente para tomar minha própria decisão sobre a igreja, porque eu tinha carteira de motorista e carro, comecei a frequentar uma igreja bíblica independente. O pastor desta igreja havia sido treinado no curso por correspondência Scofield. Aí tem a referência aqui, ó. Esse pastor foi um excelente expositor bíblico, embora o curso Scofield tenha sido o único treinamento teológico formal que ele teve. Ele vai trazer aqui. Ele também pregava de forma expositiva e aplicada. Explicava do púlpito como ler a Bíblia como dispensacionalista. Aprendia a manter Israel e a igreja separados, que é a esperança da igreja ao arrebatamento, que a tribulação seria um tempo terrível na terra, que seria seguido por 1 milênio. Então pode ver que aqui é um ensinamento do dispensacionalismo. Um dos pontos fortes do dispensacionalismo é a distinção entre Israel e a igreja, e não tem como situar, dizer que a igreja é Israel, Israel é a igreja, colocar a igreja dentro da tribulação. Isso é um erro. Então podemos ver aqui com nota de rodapé um livro acadêmico que não é dispensacionalismo. Outro livro, ó, podemos ver aqui muitas notas de rodapé. Bom, bastante acadêmico. O que é o dispensacionalismo? O teólogo aliancista Michel Horton argumenta que a aliança é a estrutura arquitetônica, uma matriz de vigas e pilares que mantém unida a estrutura de fé e prática bíblica. Não é simplesmente o conceito da aliança, mas a existência concreta das relações pactuais de Deus em nossa história, que fornece o contexto dentro do qual reconhecemos a unidade da Escritura em meio à sua notável variedade. Os dispensacionalistas leem a mesma escritura que os teólogos da aliança e todos os demais cristãos, reconhecendo que Deus faz alianças com o seu povo e que sua fidelidade a essas alianças é um tema bíblico importante, mas os dispensacionalistas, ao contrário dos aliancistas, não acreditam que a aliança estabeleça a estrutura da história bíblica. Isso não significa que os dispensacionalistas neguem a importância das alianças na história bíblica, mas sim que eles acreditam que as alianças são subsidiárias de outra construção
estrutural. As Escrituras revelam um Deus criador soberano de tudo o que existe. Ele não apenas trouxe o mundo à existência, mas o sustenta e cuida dele. Deus está ativamente envolvido no mundo que criou. Como todas as boas histórias, a história bíblica tem um enredo que se desenrola ao longo do tempo. A Bíblia conta a história da obra da redenção divina, desde a queda, Gênesis 3 até o novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e 22. À medida que Deus interage com a ordem criada, e particularmente com os homens criados por ele, a sua imagem e semelhança, seu relacionamento é medido de forma diferente em diferentes momentos. E embora Deus seja imutável, seu plano para sua criação se desdobra progressivamente ao longo do tempo. O dispensacionalismo está enraizado em uma palavra bíblica e em um conceito bíblico. A palavra dispensação ou economia, que às vezes é traduzido como administração ou mordomia, nomeia a abordagem hermenêutica. Porém, mais importante do que o rótulo é que existem eras ou períodos de tempo distinto revelado na história bíblica. Então, uma defesa forte do dispensacionalismo, uma definição, dispensacionalismo em luz de nós temos o tópico, subtópico, o subtópico dos tópicos, dos subtópicos. Então, muita divisão, podemos dizer, tá bom? Brincadeira à parte. Dispensacionalismo na Epístola Paulina, Efésios 3. Então, ele vai trabalhar esse conceito. Pode ver que dispensacionalismo em Gálatas 3:4 é bastante bíblico, querido, por ser uma doutrina bíblica, né? Dispensacionalismo Efésios 1, conclusão, dispensacionalismo na teologia bíblica. E assim vai tratar os pontos. Vamos adiantar aqui que o vídeo vai ficar longo. Capítulo 2. Evangelicalismo, dispensacionalismo é bíblico, de Jeffrey Bingham. Podemos ver aqui como ele trabalha. Biblicismo, a identidade do evangelicalismo, a centralidade da Bíblia no evangelicalismo. Interessante, biblicismo evangelical na perspectiva antropológica. É muito bom esse livro, muito acadêmico. Eu não fiz a leitura dele num aprofundamento, porém, todavia, eu dei uma olhada em algumas coisas e é um tópico muito bom. A relevância da Bíblia no evangelicalismo. Eu vou iniciar a leitura em breve. Evangelicalismo, a narrativa bíblica unificada. O papel dos valores culturais democráticos e o individualismo, a oposição à conexão em uma narrativa unificadora, metanarrativa, então a influência do sentimentalismo e da crítica histórica. Então o trabalho é muito ponto. Dispensacionalismo é a Bíblia, Derby e as ênfases conexas, Scofield, Chafe, Valve de Charlie Healy, só homem de peso. Dispensacionalismo é a relevância da Bíblia, então são muito uma conclusão. Capítulo 3, a história do dispensacionalismo em 7 eras. Querido, adquire seus materiais pelo nosso link de afiliado da Shopee. Ajude o canal nessa crescente, tá bom? Vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. O Matthew Svigel, capítulo 3, as 7 eras de dispensação. Pode ver muitas notas de rodapé. Querido, uma folha meio cor de creme, amarelada, bastante margem lateral, uma letra média, boa para quem gosta de fazer anotações. Então, adiantando aqui, nós temos o capítulo 4, a hermenêutica do dispensacionalismo. Muito interessante o que é hermenêutica e cristianismo. Então, vocês podem estar pausando aí e estar lendo. Interpretação histórico-gramatical, a tradição reformada da hermenêutica da aliança, uma guinada literal hermenêutica dispensacionalista, e assim vai prosseguindo. Capítulo 5, aqui nós temos o plano de Deus para a história antes de Cristo, Eugênio Merry, o autor daquela teologia do Antigo Testamento, a origem do plano, sua revelação, sua disrupção, a continuação do plano de Deus, a aliança noética, o estabelecimento de um governo institucional, a aliança abraâmica, seu desenvolvimento em Gênesis, os períodos da conquista e de juízo. Então, muito interessante. Passando aqui o capítulo 6, o plano de Deus para a história, a primeira vinda de Cristo, Darrell Book, também um grande autor de uma teologia, se não me falha a memória, tá bom? O reino de Deus nos evangelhos, é muito conteúdo. Meus irmãos, quer aprender o que é o dispensacionalismo? Entra nesse livro aqui, isso vai se dar muito bem, as alianças de promessas. Então, conclusão, passando aqui o capítulo 7, o plano de Deus para a história da ascensão à segunda vinda de Cristo. Aí nós temos aqui Stanley Tolson, a oração à escolha dos apóstolos, do 12º apóstolo, o dia de Pentecostes, o fenômeno de falar em línguas, a repetição da oferta de Jesus com o Messias a Israel em Atos, o tema da mensagem Atos 2, o tema da mensagem Atos 3, a igreja de judeus e gentios,
A igreja e as bênçãos judaica é muito conteúdo. O arrebatamento da igreja, a sequência de acontecimentos do arrebatamento. Meus irmãos, muito top esse livro, tá? Muito bom. O momento do arrebatamento, a tribulação, tribunal de Cristo, tribulação. O momento do arrebatamento, ó. Pega aqui, ó. Vários argumentos são usados para defender um arrebatamento pré-tribulacional. Um deles é a doutrina da iminência, que é o ponto forte, a doutrina da iminência, a distinção de Israel e igreja e uma interpretação literal dos textos. Se os apóstolos ensinaram que não há nenhum outro evento que precede o arrebatamento, então o arrebatamento deve ocorrer antes da tribulação. É muito claro que a igreja primitiva foi ensinada que ele deveria esperar o arrebatamento antes que algo específico acontecesse. Segundo Coríntios 5, Paulo manifesta o desejo de ser revestido com o seu corpo celestial antes de morrer fisicamente. Ele deseja que este corpo mortal seja consumido por seu corpo imortal. Isto acontecerá no arrebatamento. Esta mesma verdade é ressaltada em Filipenses 3,11. Paulo desejava viver uma vida que exaltasse a Cristo até o verbo, exaltasse a Cristo até o arrebatamento. O verbo é alcançar catantal, ressurreição e xanastase. O verbo catantal significa alcançar, chegar. A esperança de Paulo era viver até a ressurreição dos mortos, ou seja, o evento do arrebatamento. É difícil, se não impossível, negar que os crentes na era apostólica esperavam que o próximo evento profético fosse a ressurreição da igreja e o arrebatamento dos santos vivos. Então, a grande tribulação, várias terminologias para a tribulação, a natureza da tribulação, início da tribulação, os 10 reis, aliança com Israel, Israel durante a tribulação, gentil na tribulação, o homem da iniquidade, o anticristo, conclusão da tribulação, retorno de Cristo e julgamento. Então você pode ver que é muito conteúdo. Capítulo 8, o plano de Deus para a história e a consumação. A outro autor diferente, Craig Blazing, o céu nos textos do Novo Testamento no pensamento cristão. Que interessante, né? Uma reavaliação das identidades e a função de Israel e da igreja. Escatologia pessoal, morte e ressurreição. Uma guinada literal, hermenêutica dispensacionalista. Então, querido, é muito conteúdo, tá? Deixa eu adiantar aqui que o vídeo está bastante extenso. Capítulo 9, o dispensacionalismo e as perspectivas da história da redenção, de Maurice Puck. A história da redenção. Uma história em desenvolvimento. As revelações passadas e futuras de Deus sobre si mesmo. Muito interessante. Interpretando a história da redenção. A teologia da aliança vai trazer o conceito, né? O acordo da aliança de Deus como contexto. Adiantando aqui o capítulo 10. O dispensacionalismo e seu impacto mundial, de Oscar Campos. O dispensacionalismo é o movimento da missão e da fé. O dispensacionalismo pré-milenio, o dispensacionalismo e seu impacto mundial. Então, muito interessante. O pré-milenismo, dispensacionalismo e o fundamentalismo. A Associação Internacional de Missões Estrangeira, a IFMA. O dispensacionalismo e o evangelicalismo global atual. Então, meus queridos irmãos, estudo de casos, crescimento na América Latina, marco do evangelicalismo na América Latina. Muito bom, bom mesmo. Então, é conteúdo puro. Chegamos ao final desse review. Querido, um livraço, se você não tem, vale a pena adquirir. Um livro muito em conta. Então, adquira esse livro que você vai se dar muito bem no estudo escatológico. Querido, que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.